Napoleão era um gênio da política e um gênio militar. Ele uma vez dissera que a burrice na política não é uma desvantagem. Essa frase de Napoleão se aplica a Jair Bolsonaro. Alguém burro na política pode sim ir muito longe. É um contraste muito grande com o caso de Lula. Lula tem uma inteligência política formidável. Uma das coisas que mais me deixa pasmo com relação à sua capacidade política, e os políticos precisam ter várias habilidades, é sua comunicação política. Saiu da prisão e foi fazer um discurso. O discurso foi curto. Discursos de Lula duram meia hora, 40 minutos. Inclusive, prestem bem atenção nos discursos de Lula. São todos conectados, falam coisas conceituais e trazem exemplos da vida real. O discurso de hoje, para os padrões dele, foi um discurso bem curto, bem breve, mas foi muito claro, com a direção muito grande. Vale a pena aqui imaginar como grandes líderes políticos elaboram seus discursos. Eles memorizam palavra por palavra o que vão falar? Não, eles não fazem isso. Eles improvisam? Sim, improvisam. Mas eles combinam o improviso com um pensamento sobre o que vão falar. E esse pensamento sobre o que eles vão falar, isso se aplica a Lula, tem a ver com tudo que ele ouve, que ele pega das pessoas, ele ouve as análises, as opiniões, mas a decisão final é sempre dele. O grande comunicador político, quem toma a decisão final é ele. Foi muito impressionante o discurso de hoje. Eu destacaria 3 aspectos importantes do discurso. Um aspecto de agradecimento. Todo mundo na política trabalha com a reciprocidade, é necessário haver reciprocidade. Se alguém faz uma coisa para um político, o político se torna devedor e tem que fazer alguma coisa de voto. Voto é isto. Vejam a etimologia da palavra voto. Tem a ver com reciprocidade. Então o agradecimento foi uma tônica importante de seu discurso. A outra tônica importante de seu discurso foi a humanidade, algo que sempre esteve com Lula, que é essa visão do ser humano comum, o ser humano normal, o ser humano ordinário, não um ser humano extraordinário, com habilidades que ninguém tem. Então estava lá a namorada, a plateia pediu para beijar, ele beijou. Então esse aspecto eu acho que foi muito importante também. E o terceiro aspecto, genuinamente político, eu diria que ele pode ser dividido em 2, um com relação a Sérgio Moro, justiça, procuradores, ele separou o joio do trigo, tem o lado bom e tem o lado ruim, mas eu não acho, inclusive, que esse tenha sido a parte mais importante desse terceiro elemento político. A parte mais importante foi a comparação que ele fez com o Bolsonaro. E note-se, a comparação é dele, Lula, de seus assessores, de seu governo, de tudo que gravita em torno dele, com tudo que gravita em torno de Bolsonaro. E aí ele comparou Haddad, que estava do seu lado, ministro da Educação, prestigiou Haddad, comparou a gestão de Haddad, comparou a figura de Haddad com o atual ministro da Educação, comparou a assessora dele, a pessoa que cuida do Twitter dele, disse que ela tem nome e cara, trouxe ela no palco, abraçou, beijou, comparou com os 20 anônimos de Bolsonaro, e comparou o seu ajudante de ordens, o comandante Moraes, o coronel Moraes, etc. Ele disse, humilhantemente para Bolsonaro, obviamente cutucou Bolsonaro muito fortemente ali, dizendo que a patente do comandante Moraes era mais alta que a de Bolsonaro, e portanto Bolsonaro, como presidente da República, levando isso em conta exclusivamente a patente militar, teria que prestar contas ao seu ajudante de ordem. Então ele entrou deixando claro, essa comparação entre ele, Lula, pessoalmente, gerente de Twitter, governo, Ministério da Educação, as pessoas que o assessoram, com Bolsonaro. Então a comparação foi muito clara. Bolsonaro é o quê? O presidente que está no poder, não pode comparar com outro. O Lula hoje não tem poder, é oposição. Então ele está cumprindo o papel de oposição. E óbvio que ele conecta isso, e conectou isso no discurso dele, com a defesa da base da pirâmide social. E atualíssimo, falando de motoristas de Uber que não conseguem emprego, aqueles entregadores que se utilizam de bicicleta, Então chamando a atenção da situação da população pobre
do Brasil, né? E que é um discurso tipicamente de esquerda. Se você for ver a esquerda na Espanha, o PSOE vai fazer um discurso desse tipo, a esquerda em Portugal, a esquerda na Itália, no Reino Unido, enfim, ele fez o discurso da base dele, né? E a base dele o quê? Fazendo oposição a um governo que não dá bola para esse eleitorado. Então ele entrou, quer dizer, é claro que cada elemento do discurso foi pensado. É claro que Lula sabia que na quinta-feira havia a possibilidade de ele ser libertado pelo Supremo. Então aqui não significa que ele tenha pensado palavra por palavra, frase por frase, mas o enredo ele burilou, não tem a menor dúvida disso. Por quê? Né, isso é a característica de um grande comunicador político. Ele, ao mesmo tempo que improvisa no momento que fala, que permite a participação da audiência, ele tem a linha dele de comunicação. E ele mostrou hoje com muita clareza a linha dele de comunicação. É a linha do quê? Vou segurar aqui comigo o meu pessoal. Eu represento vocês, estou aqui, essa minha fala representa vocês. Ele fez isso hoje. E fez na linguagem dele, quer dizer, que é a linguagem do povo, que é a linguagem tradicional. Na minha visão, uma visão técnica, eu acho que na história recente do país, eu diria, desde a nova república, desde a volta da democracia, nunca existiu um comunicador político tão elaborado como Lula, né? O discurso dele é politicamente sofisticado, só que não parece. Por quê? Porque ele tem uma fala muito acessível para qualquer ouvinte. Então, se de um lado ele é sofisticado, de outro ele é simples e acessível para qualquer ouvinte. E os recados nos discursos dele são recados muito claros, muito transparentes. Então essa primeira fala dele, curta para os padrões de Lula, foi uma fala muito eloquente, muito clara e também pensada na medida certa.